nós vamos começar agora a organizar o seu orçamento doméstico. E é importante que você entenda que as contas que são pessoais não devem ser misturadas com as contas de quem tem empresa, consultório, enfim. Então, a pessoa jurídica tem que estar separada da pessoa física. Nós vamos falar agora sobre as despesas e os ganhos pessoais, certo? Então, organização da sua casa e das suas finanças próprias, não de empresa. Então, o que a gente vai colocar? A gente vai colocar no papel e agora pode ser bem simples. Existem planilhas super elaboradas na internet, enfim, elas não são necessárias. Você só precisa de um papel e uma caneta, ou então pode ser o próprio Word no computador, o Excel. O que importa é que você coloque isso na sua frente, escreva tudo aquilo que você gasta num mês. Então, todos os seus gastos fixos você vai colocar. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui de uma tabela bem simples. Olha essa tabela aqui que eu estou mostrando para vocês que eu fiz no próprio Word, tá? Então, uma tabela super simples em que a gente vai ver aqui que no início, vou colocar aqui em vermelhinho, na primeira coluna, a gente vai colocar os gastos pessoais, então os gastos que a gente tem. Tudo que você se lembra. Então, por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? O gás, quanto que você paga de água, quanto que você paga de luz, se você paga mensalidade de escola, mensalidade de academia, se você tem prestações da casa, prestação do carro, prestação de algum móvel, algum eletrodoméstico que você comprou, tudo isso tem que ser colocado aqui. Então, todos os gastos do mês, certo? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, vou escrever aqui dentro. Então, gás, digamos que você gastou, vou colocar valores fictícios aqui, tá? 80 de gás, eu gastei 112 de água em janeiro. Você vai colocando ali quanto que você gastou, as suas contas, a escola 1.300. Vamos colocando valores aqui, tá? Valores que são de mentirinha, no caso, mas só para você entender, tá? E óbvio que a lista vai ser muito maior do que essa, provavelmente, né? Mas assim, é só para dar um exemplo para vocês. Então, digamos que tenha a prestação da casa aqui, que tenha... Então, você vai botando, eu botei blá, 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 então todos os seus outros gastos, certo? E no final, você vai somar os seus gastos. E isso para cada mês. Então, você vai ver que existem contas que são sempre o mesmo valor. Então, tem contas, por exemplo, a mensalidade da escola, ela pode ser sempre o mesmo valor. Digamos que ali, o exemplo que eu botei, 1.300, tá? Mas existem algumas outras contas que vão mudar a cada mês. Então, a conta de luz, conta de água, elas podem ir mudando, mas elas costumam ter valores semelhantes todos os meses. E vão ter também contas que elas vão ser esporádicas. Então, impostos que você vai pagar, imposto, por exemplo, IPTU, IPVA, enfim, tem gastos que são anuais, por exemplo, né? E não são mensais, mas sempre que o mês que você pagar aquilo, você vai colocar ali na sua planilha. E vocês veem que aqui a gente tem em cima uma coluna para cada mês. Então, janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante, né? Então, todos os meses eu vou colocando ali os meus gastos. Por que isso é importante? Porque no final eu vou colocar no papel e eu vou saber exatamente quanto que eu gasto por mês. E fazendo esse exercício, você provavelmente vai descobrir que você gasta mais do que você imagina. Então, no final do exercício, você vai ter um valor, tá? Vamos fazer de conta que essa família aqui, que essa pessoa gasta 10 mil reais, tá? Porque esse aqui pode ser o orçamento da família também, não só daquela pessoa, pode ser de todo mundo, tá? Mas não de empresa. Então, digamos assim que o orçamento, né, final
deu aproximadamente 10 mil reais aqui, tá? Em janeiro, que depois no mês seguinte, em fevereiro, também deu mais ou menos 10.500, enfim. Algum mês aqui deu um pouquinho menos, deu 9 mil, mas que no geral, essa família, ela gasta em torno de 10 mil por mês. E por que isso é importante, tá? É importante eu saber exatamente quanto eu gasto, porque tem a regra básica que eu tenho que gastar menos do que eu ganho, certo? Concordam? Não faz sentido eu ganhar um valor e gastar mais. Então, nunca vou conseguir economizar nada e muito menos investir, certo? Então, e é importante também para que eu tenha uma reserva de emergência. Uma reserva de emergência é aquela reserva que eu vou ter guardadinho, aquele dinheiro guardado no investimento, que seja um investimento de alta liquidez, ou seja, que eu posso ir lá e retirar quando eu quiser. Liquidez é a rapidez com que eu consigo transformar um investimento em dinheiro mesmo, dinheiro líquido, dinheiro vivo. Então, eu não posso ter um investimento lá, uma reserva de emergência que eu só posso retirar daqui a 2 anos. Então, surgiu algum imprevisto, tem que fazer uma cirurgia, não tá coberta pelo meu plano, enfim, eu preciso pagar e eu não consigo retirar. Então, a reserva de emergência, ela tem que ser colocada num investimento com alta liquidez, certo? Então, a reserva de emergência, ela tem que ser, em geral, 6 vezes o valor dos meus gastos mensais. Então, nessa família aqui, no caso, se a gente viu, voltando aqui para nossa tabela, a gente viu que eles gastam em torno de 10 mil por mês, a reserva de emergência deles tem que ser aproximadamente 60 mil, ou seja, 6 vezes o valor dos gastos mensais. Isso pode depender também do quanto que os seus ganhos são ou não estáveis. Tem pessoas que são concursados públicos federais, que têm empregos vitalícios praticamente, que eles não têm muita preocupação que vai ficar desempregado do dia para a noite, enfim. Essas pessoas, elas até podem ter uma reserva de emergência menor, em torno de 3 meses. Então, se fosse essa família, em vez de, como ela gasta 10 mil, né, por mês, ela teria uma reserva de emergência de 30 mil. Por outro lado, se você é autônomo, digamos que você seja um corretor de imóveis, tem meses que você vende super bem, outros meses você fica 2 meses sem vender nenhum imóvel, então é instável o seu salário. Nesse caso, sempre o ideal é que você tenha mais reserva de emergência, em torno de 12 vezes os seus gastos mensais. Então, no caso dessa família do exemplo, seria 120 mil reais guardadinhos numa reserva de alta liquidez. Entendido? Então, essa é a reserva de emergência. Eu preciso colocar num papel meu orçamento para saber o que eu gasto e poder calcular a minha reserva de emergência. Então, esse é o seu tema hoje, colocar no papel tudo que você gasta. Muitas vezes você vai ter que fazer isso mais de um mês para ver direitinho quais são os seus gastos, né, mensais, e você vai calcular a sua reserva de emergência, pensando numa média de 6 vezes esses gastos. E o que vai acontecer? Você vai ver que do que você ganha, porque você vai colocar no papel da mesma maneira que você colocou os gastos, você vai colocar quanto você ganha, todos os seus ganhos ali, tá? Você vai ver, provavelmente, mais da metade dos seus ganhos, eles são gastos para pagar esses seus gastos fixos, tá? E aí existem, dependendo do livro que você lê, dependendo do educador financeiro que você escutar, cada um fala em percentuais um pouquinho diferentes, tá? Mas, em geral, se aconselha de que você deve gastar para pagar os seus gastos fixos, suas contas mensais, até 50% dos seus ganhos. Ou seja, no máximo metade do seu salário tem que ser para gastos fixos, para pagar conta de água, de luz, de telefone, enfim. Então, não mais do que a metade. Por quê?
porque em torno de 30% seria o ideal que você economizasse e investisse. Então, 30% do seu salário, né? E os outros 20% seriam, então, para quê? Para aqueles supérfluos, porque todo mundo gosta, de vez em quando vai lá, compra alguma coisa, compra uma roupa, compra uma joia, vai gastar numa viagem, vai fazer algo legal, vai sair com os amigos, vai comer uma pizza. Então, a gente precisa ter também motivações no dia a dia. Então, esses 20% são exatamente para isso, para que a gente possa gastar. E também para educação, né? Então, é sempre importante, quanto mais se estuda, mais chance você tem de ter uma rentabilidade melhor também. Isso eu estou falando não só do estudo de qualquer graduação, mas também da educação financeira. Então, assim, pensando, né, nisso aqui, então a gente vai colocar aqui no papel, né? Vamos colocar aqui do ladinho os percentuais para você. 50% seria para pagar os meus gastos fixos do salário, 30% seria para investimento e 20% seria para torrar e também para educação financeira e também para doação, caso eu queira contribuir, né, com alguma causa, né, fazer uma doação de dinheiro. Então, isso seria o aconselhado, tá? Óbvio que, vamos aqui, que você quando colocar num papel tudo isso, você vai ver que você gasta muito mais do que 50% do seu salário para pagar os seus gastos fixos. E que óbvio que não é 30% dos seus ganhos que você está investindo. A maioria das vezes você vai perceber isso. Só que isso não deve deixar você preocupado. Calma, isso é assim mesmo. E não é de um dia para a noite que você também vai organizar todas as suas finanças e colocar nesse percentual que os educadores financeiros aconselham. Isso é um trabalho de meses e meses, muitas vezes anos, que você vai adaptando o seu orçamento. E como é que você vai fazer isso? Você vai pegar, então, e você vai escolher, vamos botar aqui de uma outra cor, vou botar de azulzinho aqui. Você vai escolher quais itens são sua prioridade, ou seja, você não pode de jeito nenhum diminuir no seu orçamento. Então, vamos dizer assim, que vou dar um exemplo, então, escola dos meus filhos é algo que é prioridade para mim, educação é prioridade. Então, essa escola eu não vou colocar em uma escola mais barata, não vou trocar de escola, escola é prioridade. Então, você vai fazer um asteriscozinho aqui, escola prioridade, tá? Vamos colocar aqui, vou botar aqui do ladinho, um asterisco. Então, escola vai ser prioridade, certo? Outra coisa, outras contas que eu não consigo, vamos dizer assim, que academia para mim seja uma prioridade, tá? Pode botar cá, a saúde também. Então, essas duas são as mais importantes para mim, eu não quero mudar, não vou abrir mão, certo? Então, o que você vai fazer? Você vai colocando asteriscos ali do lado, ou pintando de alguma cor, enfim, o que é mais importante para você. Então, isso aqui é importante, eu não vou mudar. E com o resto dos itens, você vai começar a pensar como é que eu vou reduzir. Se isso aqui não é prioridade, como é que eu posso fazer para ou cortar esse item ou reduzir, certo? Então, você vai pensando, bom, água, como é que eu posso fazer para gastar menos água em casa? Luz, como é que eu posso fazer para gastar menos luz, certo? Aí você vai encontrar uma série de coisas, por exemplo, você vai encontrar que você está pagando mensalidades diferentes para várias instituições financeiras para manter aquelas contas. Então você vai pensar, será que vale a pena eu ter tantas contas em tantos bancos diferentes, enfim, né? Eu vou, por exemplo, se você tiver academia não é prioridade, bom, como é que eu posso fazer exercício, mas sem ter que pagar academia? Será que eu não posso pedalar? Tenho uma bicicleta lá em casa, vamos pedalar 2 vezes por semana, então, em vez de pagar academia, tá? Então, assim, aos pouquinhos você vai pensando, eu gasto muito em gasolina, mas como é que eu posso diminuir? Bom, agora eu vou ter que fazer, então, uma vez pelo menos por semana eu vou ir de bicicleta lá para o trabalho. Então, coloque num papel
as prioridades, e o que não for prioridade, você vai colocando aqui do ladinho o plano. Como é que eu vou fazer, então, para poupar isso aqui, tá? Então, a partir do dia tal, eu vou fazer tal atitude para cortar esse gasto, então, ou para diminuir. E com isso, você vai ver que acaba ficando no nosso orçamento só aquilo que é prioridade. Então, com o tempo, a sua vida ela fica mais simples, mas os itens que estão no seu orçamento são aqueles que mais importam para você. Porque a gente gasta muito também em supérfluo na nossa vida. Então, você vai tornando a sua vida mais simples, mas mais prazerosa. E não adianta se você escutasse, que tal investimento, ele vai te deixar rico do dia para a noite, que você não precisa fazer nada de esforço, assim, tá? Que é um investimento, super investimento que vai te transformar em milionário, gente, isso não existe. É mais ou menos que nem os meus pacientes, né? Porque eu também sou médica, é a mesma coisa, um paciente quer emagrecer. Mas eu digo para ele, olha, você tem que mudar a sua dieta, porque a sua dieta não está adequada, você tem que fazer exercício físico, muitas vezes você vai precisar de ajuda de um medicamento, às vezes cirurgia bariátrica, enfim, mas você tem que fazer a sua parte. Não adianta eu só lhe dar o medicamento, lhe prescrever, ou lhe encaminhar para fazer uma bariátrica, e você não cuidar da sua dieta, você não se exercitar. Então, assim, óbvio, as pessoas querem uma maneira mais fácil, que não exija esforço. Então, infelizmente, eu tenho que dizer para você, até para você não cair em golpes e tudo, que enriquecimento, assim, de um dia para outro, ele não existe de formas legais, tá? Isso é muito raro, certo? São casos mais raros de uma pessoa que descobriu alguma coisa, que teve uma ideia genial, montou uma empresa e aquilo virou uma empresa unicórnio, aquelas empresas que crescem do dia para a noite. Então, isso são as raridades. A maioria das vezes a gente tem que fazer esses esforços. Então, infelizmente, eu tenho que lhe dizer que você vai ter que fazer esse tema, você vai ter que sentar, colocar num papel todos os seus gastos, todos os seus ganhos, ver o qual é o percentual que você está gastando dos seus ganhos para pagar os seus gastos fixos, quanto é a sua reserva de emergência que você tem que ter guardadinha, e depois a gente vai aprender aonde guardar essa reserva de emergência, depois que você já souber qual é o valor dessa sua reserva, tá? Quais são as prioridades da sua vida e como você vai diminuir os gastos não prioritários. Então, isso é muito importante, isso é algo cíclico. De tempo em tempo, você tem que ir lá de novo, bota no papel as despesas, porque quando tu vê, você já começou a fazer outra despesa nova, enfim, que também não é prioridade, então vai lá. Então, isso é algo cíclico, que você tem que ir regularmente arrumando o seu orçamento. Então, eu espero que você tenha gostado, né? Talvez não tenha gostado muito de saber que tem que fazer esse trabalho, mas é importante que você entenda. A partir desse ajuste do orçamento, vai sobrar mais dinheiro para você investir. E com isso, você vai trabalhar muito menos. Você vai ter uma rentabilidade muito maior, porque você, a partir de agora, vai aprender quais são os melhores investimentos para cada um dos seus sonhos.